Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 3. Esperando a volta de Jesus. Meus caros irmãos e amigos, alunos da Escola Dominical, professores, superintendentes, na lição número 3 deste trimestre, vamos estudar a lição cujo tema é Como esperar a volta de Jesus. Diz a palavra de Deus, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Meus queridos irmãos em Cristo, como não sabemos o dia da volta de Jesus para arrebatar a sua igreja, é indispensável estarmos preparados para aquele grande acontecimento, como se ele viesse a ocorrer hoje, agora. Infelizmente, na prática, há muitos cristãos que não estão preparados para subir com a igreja na volta do Senhor. Assim como as virgens loucas de Mateus 25, estão descuidados, não têm reserva espiritual, negligenciam o seu testemunho e alguns escandalizam o nome do Evangelho. No entanto, a volta de Jesus será repentina, como a vinda de um ladrão para assaltar uma residência. Não há hora marcada, não há dia conhecido. A surpresa é o fator preponderante. Por isso, a santificação é requisito fundamental para o encontro com o Senhor nos ares. Em sua volta, não é? Jesus usou outras metáforas para demonstrar a surpresa de sua volta. Aludiu aos dias de Noé, quando os homens de sua época não estavam nem um pouco interessados em saber do que aconteceria. Anos depois, quando o patriarca lhes alertava para a catástrofe hídrica que destruiria a humanidade de então, alertou que sua vinda seria como nos dias de Ló, acrescentando apenas alguns poucos detalhes que diferenciam uns dos outros. No dia de Noé, diz assim, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, preste bem atenção, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, Mateus 24:39. Agora observe a diferença para os dias de Ló, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Lucas 17:28. Eles pensavam em tudo, menos em santidade. Só olhavam para as coisas da terra e se esqueciam de olhar para cima. Né? Qual a diferença entre os dias de Noé e os dias de Ló? Você percebeu? Nos primeiros dias de Noé, havia vida social normal, incluindo o casamento entre as pessoas. Havia agricultura, pois comiam, bebiam. Nos dias de Ló, veja a diferença. As atividades eram semelhantes, mas não se fala em casamento. Coincide com o relato de Gênesis 19, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Lucas 17:28. Em Gênesis 19, 4, 5, ficou registrado que os homens de Sodoma eram praticantes da homossexualidade, queriam conhecer ou ter relações com os visitantes que foram tirar Ló daquele lugar, imaginando que seriam apenas homens comuns. Diante da maldade excessiva daquelas cidades, Deus tirou Ló de lá repentinamente, sem que os habitantes soubessem, e mandou um fogo atômico dos céus que destruiu a todos. A pecaminosidade e a corrupção alcançaram níveis além do suportável pelo Deus sumamente santo. Assim, uma característica comum ao que aconteceu com os povos antediluvianos e os de Sodoma e Gomorra foi a surpresa com que foram alcançados pelas respectivas tragédias. Jesus alertou que na sua volta para buscar a igreja, também as pessoas no mundo serão tomadas de surpresa. Jesus virá num dia e numa hora que ninguém sabe,
Mateus 24, 36. Dessa forma, é indispensável que os cristãos estejam preparados, sabendo como esperar a volta do Senhor Jesus. E estar preparado é estar em santidade, em santificação, que é o processo contínuo da separação do mal. Nesta lição, resumimos as atitudes corretas para a espera da vinda de Jesus, por parte do crente fiel. Primeiro, esperar com vigilância. Quem espera a volta de Jesus a qualquer momento precisa estar vigilante, tanto ao que acontece ao seu redor como dentro de si próprio. É perigoso descuidar-se da iminência da volta de Jesus e viver como se ele viesse daqui a 1000 anos. Em segundo lugar, viver na unção do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, é impossível estar preparado para ir aos céus com Jesus. É o Espírito Santo que dá poder ao crente para vencer o mundo, a carne e o diabo. Em muitas igrejas, não há mais interesse no batismo com o Espírito Santo, mas é indispensável o cristão ser cheio do Espírito Santo para estar pronto para a volta de Jesus, como as virgens prudentes da parábola. Em terceiro lugar, viver com santidade. Em algumas igrejas, santidade é palavra proibida. Há igreja que não mais disciplina os crentes por adultério, prostituição, homossexualidade. Apenas aconselha os que transgridem. Há igrejas com boates gospel. Já pensou nisso? Há pastores que fazem rodeios com peões montados em touros mecânicos dentro do templo. É o evangelho da profanação, o evangelho do entretenimento, o evangelho fácil, sem cruz e sem santidade. É sinal dos tempos, meus queridos irmãos. Mas a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Em quarto lugar, esperando com amor. Os crentes que subirão ao encontro do Senhor Jesus Cristo serão seus discípulos fiéis e verdadeiros. Já vimos que a marca registrada do cristão não é o nome da denominação, nem o nome de família, nem o cargo que ocupa na igreja local, mas o amor de Deus no coração e na prática diária. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 34 e 35. Esta é uma verdade neotestamentária, pouco anotada por grande parte dos evangélicos, inclusive por pastores de grandes igrejas. Devemos amar a Deus acima de tudo, devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como Jesus ensinou, devemos amar até os nossos inimigos, né? O que não é fácil, mas é ensino cristão. E não devemos esquecer que devemos amar os pecadores, pregando a palavra de salvação para eles. Essas são as 4 atitudes positivas para quem deseja esperar a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe e quando Ele voltar, nos encontre assim. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical.